Queridos irmãos e irmãs, a semana passada, quando a gente lia o Evangelho, explicava, a gente mencionava que na semana seguinte a gente iria ouvir a passagem do Evangelho que fala justamente da multiplicação dos pães. Uma coisa importante para a gente entender é que os evangelistas, eles não são repórteres, eles não são jornalistas que vão lá e contam apenas alguma coisa que viram. Eles são catequistas, eles são evangelizadores. E eles querem principalmente que, com aquilo que a gente lê, a gente interprete alguma coisa para a nossa vida. Então, o Evangelho, ao longo desse ano, tem sido o Evangelho de Marcos. Vocês repararam que hoje é o Evangelho de João. Nos próximos domingos, a gente vai continuar ouvindo o Evangelho de João. Por quê? A multiplicação dos pães, ela foi alguma coisa tão impressionante na vida dos discípulos, marcou tanto a comunidade, que dos 4 evangelhos que nós temos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, esses evangelistas, eles falam da multiplicação dos pães 6 vezes. Só o evangelho de Mateus, 2. O evangelho de Marcos, 2. Depois uma no evangelho de Lucas e no evangelho de João. E esse acontecimento da multiplicação dos pães abriu os olhos daquelas pessoas para reconhecerem Jesus como Salvador. Não só multiplicava os pães, mas dava ao povo um caminho para encontrar o alimento espiritual da vida. Jesus não apenas curava as pessoas, mas mostrava a elas que ele trazia para essas pessoas a salvação. Por isso o Evangelho de João, no finalzinho, é muito claro. Quando começaram a planejar chamar Jesus para ser rei, o rei no sentido do mundo, Jesus foi embora, porque a função dele era salvar a humanidade. O Evangelho de São João, logo depois de contar a multiplicação dos pães, faz um lindo discurso sobre Jesus como o pão da vida. E aí vocês vão reparar, hoje, os próximos domingos, vamos ouvir o Evangelho de São João, capítulo 6. E até se vocês tiverem aquela santa curiosidade de, em casa, ler o Evangelho e acompanhar toda essa meditação, vai ser um enriquecimento muito grande para a nossa fé em Jesus Eucarístico. Pois bem, o Evangelho conta esse momento. Jesus sobe o monte, está ali com os seus discípulos, vê uma multidão que vai vindo na direção deles, e São João diz assim, olha, ele fez uma pergunta, como que para prová-los, porque ele sabia o que ele iria fazer. São João sempre insiste que Jesus sabia o que vai acontecer, que Jesus tinha consciência do que ele planejava realizar. E aí Jesus pergunta para os discípulos, como é que a gente vai alimentar essa turma toda? Gravem isso no coração, porque de vez em quando, na vida da gente, Jesus vai fazer brotar no coração da gente um desafio muito grande. Como é que eu vou cuidar da minha família nesse momento de pandemia? Como é que eu vou enfrentar esse problema nesse momento que a gente está vivendo? A gente não sabe como, mas o Senhor sabe. E São João está querendo dizer isso. Quando você se vê diante de um problema e você não sabe o que fazer, apenas observe o Senhor. E tem aquele momento que 2 apóstolos tentam trazer alguma solução. Aparece Filipe, imagem nossa, muitas vezes, quando a gente se concentra demais nos problemas, a gente não consegue pensar em solução nenhuma. Não é assim? E ele diz, olha, mas nem 200 talentos, 200 denários, 200 reais, a gente talvez diria assim, daria para comprar um pedaço de pão para cada um. Tem hora na vida que o problema parece tão grande que a gente não enxerga a solução, porque a gente se concentra no que a gente não tem. A gente fica olhando para aquilo que a gente não controla. A gente se concentra naquilo que não está ao alcance das mãos. Mas aparece um outro
discípulo, André. E o nome André, na língua grega em que o evangelho foi escrito, tem um detalhe bastante curioso. Talvez, em algum momento, os homens precisam visitar um médico chamado andrologista. É o médico que cuida do homem adulto. E a palavra André significa homem adulto, o homem maduro. E esse discípulo que representa, então, uma pessoa madura, uma pessoa adulta, ele não olha para o que falta, ele olha para o que tem. Um menino com 5 pães e 2 peixes. Mas o que seria isso para tanta gente? E aí, João Evangelista já está mostrando uma coisa. Quando a gente vê um problema muito grande, a gente acha que não tem solução, e a gente fica assustado, a gente deve se colocar diante de Jesus e dizer: olha, Senhor, o problema que eu estou passando é esse. O que eu tenho, o que eu posso fazer, o que eu sei, o que está ao alcance das minhas mãos, é isso, isso, isso. Olha que ensinamento maravilhoso para a vida da gente. Quem não já passou por um problema da vida, e às vezes por olhar demais aquilo que a gente não controla, a gente cai no desespero. Mas quando a gente começa a colocar pouco, Deus vai realizando o milagre. O milagre da multiplicação dos pães não é apenas uma questão de saciar a fome do corpo. Essa, enquanto a gente existir, ela vai reaparecer. E quando a gente olha a fome no mundo, não é por falta de alimento, é pelo problema da ganância das pessoas, é por falta de justiça. Mas a fome do corpo lembra a necessidade da fome do nosso espírito. Há pessoas que não têm todos os dias o alimento correto para se alimentar, e essas pessoas têm paz. E há pessoas que desperdiçam comida e não conseguem dormir com tranquilidade porque não têm paz. O evangelho da multiplicação dos pães, principalmente no texto de São João, que vai nos acompanhar nos próximos domingos, abre o nosso entendimento para colocar a nossa vida diante de Deus. Jesus vai sim saciar a nossa fome de pão, mas Ele quer saciar a nossa fome de esperança, a nossa fome de felicidade. Jesus, de verdade, Ele cura os enfermos, mas em algum momento, os curados de alguma enfermidade também vão morrer. Mas Jesus, então, é aquele que nos salva do domínio do mal, do pecado e da morte. Desses domingos para frente, a igreja vai nos convidar a fazer uma reflexão muito profunda sobre o valor e o significado da Eucaristia na nossa vida. Pensem, por exemplo, só o fato de nós estarmos aqui nessa missa às 8 horas da manhã. Os próximos dias pode ser que seja muito difícil por causa do frio. E quantas pessoas, por tantas situações, deixam para depois participar de uma missa? Deixam para depois fazer a sua oração. E o depois não alcança, o depois não chega. Cuida de tantas coisas e não alimenta o próprio espírito. Por isso hoje, queridos irmãos e irmãs, celebrando esse 17º domingo do tempo comum, de esperança e de paz. E se os desafios da nossa vida parecem ser grandes demais para a nossa capacidade, vamos aprender com o apóstolo André. Não vamos nos concentrar no que a gente não tem, naquilo que não está ao alcance das nossas mãos. Mas vamos com muita humildade dizer ao Senhor: Senhor, o que eu tenho é isso, o que eu posso é isso, o que está ao meu alcance é isso. E deixa que o Senhor nos conduza ao milagre que a gente precisa. Façamos um instante de silêncio e rezemos.